Muito boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Estamos juntos mais uma vez, daqui desde Torres Vedras, Portugal, para a transmissão, do nosso culto, enfim, desse momento em que vamos ter para refletirmos na Palavra de Deus, para louvarmos ao Senhor e orarmos também. E todos são muito bem-vindos a esse nosso momento e que Deus possa nos abençoar nesse tempo, que entendo ser um tempo bastante precioso, Aqui é o nosso projeto de plantação da nova Igreja Batista em Torres Vedras. Estamos acompanhados pelos nossos irmãos que fazem parte da nossa equipa de plantação e também acompanhados, de certa forma, de todos aqueles que nos veem semanalmente, aqueles que oram por nós, que estão interessados nesse trabalho cá em Portugal. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Nós vamos orar agora então. Santo, que tu possas abençoar esse culto que estamos agora a transmitir, que seja um tempo, Senhor, de reflexão na tua palavra, que seja um tempo que possamos dedicar para o nosso crescimento espiritual, ainda que dessa forma, usando esse meio, a internet, para que isso aconteça, que tu possas abençoar, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai, que teu Espírito Santo possa nos fazer perceber cada vez mais profundamente a Tua Palavra. Abençoa todos aqueles que estão a nos assistir nesse momento, que realmente eles sintam a ação do Teu Espírito nas suas vidas, Senhor. E obrigado por essa oportunidade que nos dás mais uma vez. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, vamos então prosseguir com essa nossa transmissão, agora com o louvor. Vamos louvar o nosso Deus, vamos cantar alguns cânticos, e seremos então ministrados pelo Mateus e pela Miriam. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Boa tarde, meus queridos irmãos. Boa tarde. Um prazer estar convosco mais uma vez. E esperamos que a semana tenha corrido bem. E estejamos sempre gratos a Deus, porque até aqui Ele tem nos cuidado, tem sido fiel. Afinal, Ele é um Deus fiel. E muito temos a agradecer, também louvá-lo. É isso que nós estamos aqui agora prestes a fazer com o nosso primeiro momento de louvor, mas antes de começarmos, vamos orar, pedindo que Deus possa nos conduzir durante esse momento de música e também no decorrer desse culto. Vamos orar então. Ó Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento que nos concedes, obrigado pelo privilégio que temos de te servir, ó Deus. É tão bom te servir em liberdade, Pai. Servir, ó Pai, com tudo que nós temos, com nossos corações abertos diante de Ti, Senhor, nesse momento também. Ouve, Pai, o nosso louvor, escuta, Pai, o nosso clamor também, Senhor. Recebe esses cânticos que iremos te entoar com uma adoração sincera, Pai. Também, ó Deus, abençoa o restante desse culto com a mensagem que iremos também ouvir do Teu servo, Pai, com a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra possa encontrar morada, lugar no nosso coração, passando a teoria para a prática também. Conduzindo-nos, ó Deus, a um crescimento espiritual, com maior maturidade, cada vez mais parecidos com Jesus, ó Deus, em tudo que fizermos, pensarmos, falarmos, ó Pai. E que a nossa vida seja marcada, ó Deus, mesmo com a marca de Cristo, ó Deus, que os outros possam olhar em nós, olhar para nós e ver, ó Deus, a Cristo como sendo nós, ó Deus, fiéis testemunhas do seu amor e do Evangelho que devemos pregar, Paizinho. Aplica tudo isso na nossa vida, Pai, que esse culto seja também prestado com total sinceridade e verdade no nosso coração e nas nossas mentes, ó Deus. Obrigado por tudo que Tu faz em nossas vidas, obrigado por seres um Deus tão fiel, Pai, e é a Ti que queremos louvar. Em nome de Jesus. Amém. Poderoso,
Por vir a
Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Muito bom louvarmos o Senhor, não é? Graças a Deus por isso. É sempre uma alegria podermos cantar e expressar aquilo que vai no nosso coração em relação ao nosso Pai. Que o Senhor possa abençoar então esse louvor. Esses louvores que acabamos então de ouvir e cantar. Irmãos, eu quero hoje pensar um pouco convosco sobre algumas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no final desse capítulo. Essa semana eu estive a falar com alguns amigos sobre esse texto e achei por bem e senti então o desejo também, certamente a orientação de Deus, para partilhar convosco também esse texto da Palavra de Deus, um texto dito pelo próprio Senhor Jesus e registrado por Mateus, que nos ensina sobre a pessoa do Senhor Jesus, que nos ensina também que Ele é quem realmente pode satisfazer, não é, a nossa fome espiritual, a nossa sede espiritual. É Ele quem realmente pode nos dar o alívio que nós tanto necessitamos na nossa caminhada. Todos nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Isso é um facto. Jesus é a solução de Deus para o afastamento, ou para o facto de que o homem está distante de Deus e sem Deus. Jesus é, sem dúvida alguma, a solução, não é, para esse afastamento causado pelo pecado. Os evangelhos nos apresentam, nos ensinam que Jesus Cristo veio para morrer na cruz pelos nossos pecados, para produzir o perdão que nós precisamos. Perdão que nos leva, então, a termos um relacionamento correto com Deus, mediante Jesus Cristo, mediante esse sacrifício que Ele ofereceu na cruz. Nada que nós venhamos a fazer nos põe nesse relacionamento correto com Deus. Nada. Imagine alguma coisa, isso não será possível, porque somente o sacrifício de Cristo na cruz pode, então, satisfazer a justiça de Deus. Deus é um Deus santo, um Deus justo, por mais que Ele ame o pecador, mas Ele não admite o pecado é uma agressão contra Deus. E nós, enquanto não temos a Jesus Cristo, somos pecadores perdidos. E é tão importante nós ouvirmos aquilo que Jesus tem a nos dizer, não é? Em tantos momentos do Evangelho. E eu quero então voltar os nossos olhos agora para esse texto de Mateus, mas quero fazer então ainda alguns comentários sobre o contexto, não é? Em que Jesus dá essa instrução ou faz esse convite, enfim, é o que nós encontraremos nesse texto tão belo, que eu gosto tanto. Mas vamos voltar um pouquinho os nossos olhos, um pouquinho antes, no capítulo 10, Jesus envia os discípulos para aquela missão de anunciar o Evangelho, de apresentar o próprio Senhor Jesus Cristo às pessoas daquela região. Vamos nos lembrar que Jesus trabalhou especificamente na região da então Palestina, não é a Palestina de hoje, mas é a Palestina daquele momento, né, ali no início da era cristã, no primeiro século da era cristã. Jesus se concentrou então ali a trabalhar desde a Galiléia até a Judéia, passando também pela Samaria. Seu trabalho intenso, né, então foi ali na Galiléia, claro, depois também para as outras áreas, mas enfim, nós vamos encontrá-lo aqui nesse texto, ainda ali, nesse contexto da sua pregação, do seu anúncio, né, do seu evangelho
nessas regiões ali adjacentes. Jesus então teve esse cuidado de apresentar o Evangelho, que era precisamente não uma mensagem, mas uma pessoa. Isso é muito importante lembrarmos, né? Jesus é mensagem e mensageiro. A mensagem do Evangelho consiste nessa boa nova de que a salvação chegou em Jesus Cristo, já anunciada desde o momento da queda, lá em Gênesis capítulo 3, não é? Ali no verso 15, se não me falha a memória, de Gênesis 3, é dito que da semente da mulher nasceria aquele que feriria a cabeça da serpente. A serpente que é ali então aquela figura, não é? Envolvida na queda, na verdade. Ela foi a personificação do próprio diabo para tentar então o primeiro casal, peço desculpas, o primeiro casal. E ali então se consumou essa separação. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, não é? Por mais que seja justo, Ele também é gracioso e misericordioso, já apresentou a solução. A solução que não foi engendrada naquele momento, que já estava prevista mesmo desde antes da fundação do mundo, como a própria palavra de Deus nos diz. E Jesus então é assim o ápice da revelação de Deus, sem dúvida alguma, o ponto principal, o ponto fulcral da revelação, quando nós temos então Deus Pai a apresentar-se ao mundo em Deus Filho, para então trazer salvação, para então trazer perdão, para então trazer a satisfação da justiça de Deus, da ira de Deus. E quando o Senhor Jesus então morreu naquela cruz, Ele estava a fazer isso precisamente, não é? Tudo o que era necessário para que eu pudesse ter um relacionamento com Deus verdadeiro foi feito por Jesus Cristo. Então nós vemos no capítulo 10 a enviar então os discípulos nessa trajetória missionária, não é verdade? Nós podemos dizer assim, em que eles vão e apresentam a pessoa de Jesus Cristo, mas também o poder de Jesus Cristo, uma vez que eles também foram capacitados pelo Espírito Santo a fazerem milagres, para que autenticasse assim então a obra deles, enfim, de pregadores, mas também a origem da mensagem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Depois, no capítulo 11, no início do capítulo 11, João Batista, já preso, né, envia mensageiros a Jesus Cristo com essa pergunta: seria ele o Messias ou deveriam esperar outro? E Jesus então, em resposta aos discípulos de João que vieram com essa questão, diz que eles deveriam apenas olhar o que estava a se passar, os milagres e o que estava, enfim, a acontecer em torno de Jesus Cristo. Isso então autenticava, não é? A messianidade de Jesus Cristo. Sim, ele era o Messias. Sim, o tempo de espera tinha chegado ao fim. Sim, todo o anúncio que João tinha feito anteriormente, não é? Naquele tempo que ele começou a profetizar e anunciar a vinda do Messias, antes de Jesus Cristo aparecer em cena, tinha se cumprido. Tudo que João profetizou estava ali a ser cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Depois, então, na sequência, Jesus fala sobre o próprio João, dando testemunho do homem que era, não é? Da forma como ele veio antes para, entre aspas, aplanar o terreno para que Jesus pudesse, então, desenvolver o seu ministério. Estava ali, então, Jesus a autenticar o trabalho de João Batista, dizendo também algo tão interessante, que a mensagem de João não foi bem recebida pelos seus contemporâneos, pelos seus conterrâneos, não é? João foi tido como uma pessoa excêntrica, mas a sua mensagem, o seu anúncio era muito centrado, e centrado na pessoa de Jesus Cristo. Depois, então, Jesus fala sobre as cidades obstinadas, não é? Assim, como Jesus
responde à pergunta dos discípulos de João, dizendo que eles deveriam observar então o que estava a se passar, que autenticava a messianidade de Jesus Cristo. Ele repreende as cidades de Corazim e Betsaida, que talvez não fossem cidades propriamente, mas vilas muito próximas a Cafarnaum. E essas pessoas que viviam nessas cidades viram todos os milagres e a ação de Jesus, mas não creram. Assim como também em Cafarnaum, onde Jesus tinha ali o seu quartel-general, onde ele viveu, não é? Mesmo ali as pessoas não creram. Jesus então faz uma comparação com outras cidades, como Tiro e Sidom, que se tivessem ouvido teriam se arrependido. O facto de que a mensagem não foi recebida por aqueles que deveriam receber, não é? Comprova aquilo que João diz no Evangelho, no capítulo 1, que Jesus veio para o que era seu, o povo judeu, mas os seus não o receberam. E então ali, João abre no versículo 12, não é? Mostra a abrangência do Evangelho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sim, todo que crê, todo que se arrepende dos seus pecados, todo que reconhece que Jesus Cristo é Deus que se fez homem, não é? É o Deus Filho, que morreu na cruz para nos salvar de uma vida sem Deus, para nos pôr no relacionamento correto com Deus. Todo aquele que passa por esse processo que nós chamamos de conversão é salvo, se torna filho de Deus e tem a Jesus Cristo então como seu Senhor e Salvador. Jesus então fala daqueles que não o ouviram, que não o receberam, ou daqueles que o rejeitaram, por mais que tenham ouvido o anúncio do Evangelho, não creram. Essas pessoas existem até hoje. E elas sempre existirão, infelizmente, não é? Isso não torna menos importante o anúncio do Evangelho. Aliás, torna muito mais importante. Porque há pessoas que vão ouvir e vão crer. Então elas precisam ouvir desse Jesus Cristo aqui, não é? Que nós estamos a falar. E então, depois Jesus ainda fala sobre aqueles que ouvem e creem. Ele diz aqui, então, desses homens, né, no versículo 25, dessas pessoas, enfim, diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos, muito envolvidos no seu mundo das ideias, não é? Ou envolvidos em outras questões, como, por exemplo, os fariseus e outros religiosos, que estavam muito mais envolvidos nas questões da lei e não do espírito da lei. Então ele fala isso aqui, não é? E as revelastes aos pequeninos, aos humildes, aqueles que olham para si e reconhecem: não, nós precisamos desse Evangelho, nós precisamos desse Jesus. Ele é quem satisfaz a nossa alma, ele é quem preenche o nosso vazio. E para citar um professor meu dessa semana, que disse que a existência não admite o vazio. E é precisamente isso. Jesus Cristo preenche o vazio existencial, o vazio espiritual, o vazio da alma. Não é? E ele fala isso aqui: sim, ó Pai, porque assim o quiseste, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E depois disso ele então faz esse convite, sobre o qual quero pensar um pouco mais convosco, dizendo assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Começo de trás para frente aqui, só para dizer que Jesus aqui está a fazer certamente uma comparação com o peso da lei que era posto sobre os ombros dos seus conterrâneos naquele momento. Ele fala sobre isso em Mateus 23, que os líderes religiosos
ponham um peso tão grande sobre os ombros dos fiéis, mas nesse peso não tocavam nem com o dedo mínimo. Quer dizer, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. A pressão da lei judaica, não é? A pressão da lei religiosa, ela era muito grande sobre as pessoas no tempo de Jesus. E ele fala que, em contraste com isso, aquilo que não era graça, mas era lei, era farisaísmo, enfim, em contraste com isso, o seu convite envolve um jugo suave e um fardo leve. É claro que envolve obediência. É claro que envolve dedicação. É claro que envolve renúncia. Mas por que ele vem a ser suave e leve? Porque o Espírito Santo de Deus nos auxilia nessa caminhada, não é? Com esse jugo e com esse fardo que Jesus Cristo nos dá. É um jugo e um fardo libertador. Não é opressor, mas é libertador. E quem vive com Jesus entende isso. Quem já iniciou essa caminhada com o Senhor Jesus entende perfeitamente que o Espírito Santo nos auxilia nessa nossa caminhada de nos identificarmos com Jesus cada dia. Mas eu quero então agora falar sobre esse convite, não é? Jesus fala, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Primeiro é importante dizer que aquele que já se entregou a Jesus Cristo, como já falei anteriormente, nesse seu processo de conversão, já foi aliviado do maior fardo que o homem pode carregar, que uma mulher pode carregar, que é o fardo da escravidão do pecado. É aquilo que gera em nós não vida, mas morte, não é? Porque nós antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como Paulo fala em Efésios 2. Desse fardo nós somos libertados no momento em que nos entregamos a Jesus Cristo, no momento em que nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, acontece em nós uma mudança fantástica. Nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser livres em Cristo. Ainda não estamos libertos da presença do pecado. Peço desculpas. Portanto, ainda pode acontecer em nossas vidas, mas já não somos mais escravos. Não vivemos para o pecado. Não corremos atrás do pecado, mas corremos do pecado, alguém já disse uma vez, não é? E disso fomos libertos. Agora, é interessante olharmos para a nossa humanidade, Jesus entendia isso muito bem, não é? Nós, como seres humanos, muitas vezes nos vemos às voltas com fardos que nós mesmos arrumamos. No nosso dia a dia, isso pode acontecer. Pode ser, assim, podem ser as mais várias situações que vêm trazer sobre nós algum tipo de fardo. E esse convite de Jesus vale para isso também. É isso, por isso que ele nos chama para tomar sobre nós o seu jugo. Ele usa uma linguagem rural, não é uma linguagem daquele meio onde ele estava, que era muito bem entendida pelos seus ouvintes. E uma das interpretações aqui é que havia uma prática no meio rural daquele momento, não sei se isso perdurou por muitos séculos, enfim, mas quando era necessário treinar um animal novo para puxar um arado, então ele era atrelado a um animal mais velho, e ele andaria ao lado desse animal e faria o trabalho até aprender. Isso nos dá, então, a impressão que Jesus está aqui a nos chamar para andarmos do seu lado. O cansado, o sobrecarregado, é chamado a aprender com Jesus Cristo, a andar com Ele. Assim como os discípulos de Jesus Cristo, né, os 12 discípulos, os 12 apóstolos e outros discípulos também, andaram com o Mestre, e os 12 muito mais próximos do Mestre,
e aprenderam com Jesus na medida em que ele fazia. Não só falava, mas fazia. Eles foram aprendendo. E um dos pontos que eu acho bastante interessante é que, muitas vezes, na caminhada ali com o Senhor, eles eram confrontados em muitas situações. Eu me lembro, por exemplo, do Sermão do Monte, quando Jesus começa por dizer: ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus não estava ali no Sermão do Monte a contradizer o Velho Testamento, mas estava a aprofundar o ensino. E em muitos momentos havia ali um confronto com aquilo que as pessoas entendiam, com aquilo que elas acreditavam, com aquilo que elas pensavam. E é tão curioso que isso também acontece conosco, quando nós andamos com o Senhor Jesus Cristo, quando nós falamos com Ele, quando o Espírito Santo fala conosco, nós muitas vezes somos confrontados com situações, né? Muitas vezes o nosso fardo é fruto de uma interpretação errada ou sobrevalorizada da situação. Eu me lembro de Elias, por exemplo, que lá, fugido de Jezabel, acreditava que era o único que se tinha mantido fiel a Deus e agora queriam matá-lo. Então Deus disse para ele: não, Elias, não és o único. Contigo há mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E o que eu estou aqui a dizer, muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor Jesus, muito mais próximos dele, nós também somos confrontados com algumas situações nossas, com alguns pesares, com algumas desilusões que temos. E muitas vezes as temos porque estamos a olhar para a pessoa errada. Quantas vezes pessoas nos desiludem, porque nós depositamos nelas aquilo que não deveria ser depositado nelas, e sim no Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós oferecemos algo à espera de que aquilo nos será recompensado por algumas pessoas, e isso não acontece, porque estamos a fazer da forma como não era para fazer mesmo, não é? Jesus nos ensina também no Sermão do Monte que devemos fazer aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam, independente de fazerem ou não. Muitas vezes também, meus irmãos, nossos olhares estão muito voltados para cá, como Paulo fala em Colossenses 3, né? Se nós já ressuscitamos com Cristo, nossos olhos têm que estar voltados para a eternidade, para o Senhor e para a eternidade, não é? Não como uma fuga, não. Nós continuaremos a viver aqui, nós continuaremos aqui envolvidos com o Senhor, continuaremos envolvidos com a nossa família, mas entendendo que isso é transitório. Como Paulo fala, ele tinha desejo de partir e estar com Cristo, mas enquanto isso não acontecia, ele continuaria envolvido completamente aqui com o Senhor e com as coisas que ele tinha que fazer, dirigido pelo Senhor Jesus. Acho também interessante que quando Jesus vai consolar os seus discípulos, lá em João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou voltar para buscá-los. É como se dissesse: olha, aqui haverá sofrimento, aqui haverá dificuldades, mas aqui não é o fim. Estamos aqui num processo, numa caminhada. E muitas vezes, meus irmãos, quando nos voltamos excessivamente para cá, sentimos o peso, sentimos o fardo, não é? As coisas que passam a ser muito mais valorizadas não são aquelas que deveriam receber tanto valor. Jesus disse que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E ele fala antes que devemos juntar tesouros no céu, mais uma vez olhando para a eternidade. E isso é tão importante, isso é mesmo essencial para a nossa vida de discípulo de Jesus Cristo, não é? Quando estivermos a sentir o peso de algum fardo, precisamos ir até Jesus e falar com Ele, para que Ele talvez nos confronte, talvez a nossa visão esteja errada, talvez temos a valorizar aquilo que não tem valor tanto assim, como o Senhor Jesus tem que ter valor para nós. E então Ele chama: venham a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Quer dizer, caminhem comigo, caminhem próximos de mim. E
também ele diz a frase, aprendei de mim. E nessa caminhada nós vamos aprender a humildade com o próprio Senhor Jesus Cristo. Humildade e submissão à vontade e à soberania de Deus. Houve um momento ali um pouco antes de Jesus ser preso, que ele estava sob um fardo pesadíssimo. E ele ora ao Senhor no Getsemane e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Humildade e submissão à vontade soberana de Deus. E o texto diz que no momento seguinte ele foi consolado pelos anjos. Assim nós precisamos também entender que Deus tem uma vontade para a nossa vida. E que essa vontade do Senhor não precisa ser um fardo pesado. Conquanto muitas vezes não seremos aliviados, né, como esperávamos que deveríamos ser, mas seremos consolados enquanto carregamos. Jesus faz esse convite, caminhem comigo, aprendam comigo, vivam comigo. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o que ele fala lá no final de Mateus. Vale a pena andar com Jesus Cristo. Vale a pena andar com aquele que é a verdade de Deus. Vale a pena andar, conhecer cada vez mais, estar junto, estar perto daquele que é a resposta à nossa maior necessidade, não é? Aquele que vem realmente para preencher o nosso ser. Enquanto seres humanos, nós temos uma necessidade, um anseio que só pode ser satisfeito em Jesus Cristo. Isso não é um chavão, isso não é um reducionismo, isso é verdade. Isso é verdade. Nós somos criados por um Deus com o qual precisamos ter relacionamento. E o meio para termos esse relacionamento é Jesus Cristo. E Ele convida, venham a mim, todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vos aliviarei inicialmente no encontro salvador e aliviarei posterior e continuamente nos momentos de aflição. Nos momentos em que precisaremos aprender com as situações. Jesus continuará a fazer esse mesmo convite. Venham a mim e eu vos aliviarei. Portanto, meu querido, não deixe de ir a Cristo. Se ainda não o tem como Senhor e Salvador, faça uma oração de entrega a Jesus. Confesse seus pecados e diga que sim, crê, eu recebe como Senhor e Salvador, porque admite que o sacrifício de Cristo na cruz foi tudo que era necessário fazer para a sua salvação. E você já tem o Senhor Jesus, mas ainda carrega fardos na sua vida. Fale com o Senhor. Se aproxime do Senhor. Caminhe de perto com o Senhor. Para que Ele possa ensiná-lo, para que Ele possa confrontá-lo, para que Ele possa mudar muitas vezes a forma de ver as coisas, para que Ele realmente coloque no seu coração, no nosso coração, esse anseio pela eternidade. Esse desejo, não é? De, enquanto estamos aqui, estamos com Ele, e amém por isso, mas o anseio por nos encontrar com Ele na eternidade. Fazendo isso, eu sei que eu tenho repetido essa questão muitas vezes nas minhas mensagens, não é? Fazendo isso, nós certamente vamos ver a vida de uma maneira diferente. E o Senhor vai nos aliviar. Buscar a Jesus, caminhar com Jesus em obediência, em dedicação, sem dúvida alguma, é a melhor atitude que alguém pode ter. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor dê à sua vida essa direção, não é? E que estar com Cristo, estar em Cristo, seja aquilo que mova a sua vida. É a minha oração. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Amado Pai, agradeço-te por podermos refletir na Tua Palavra, por vermos, observarmos que a Tua Palavra apresenta de maneira inconfundível que Jesus Cristo é aquele que pode realmente transformar nossas vidas
é aquele que faz o convite e cumpre aquilo que convida, aquilo que oferece, que é aliviar realmente o nosso fardo. Obrigado por isso, Senhor. Abençoa cada pessoa que ouviu essa mensagem, para que realmente possa ser ministrada pelo Teu Espírito Santo e que possa perceber aquilo que foi aqui dito, Pai. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, a vida de cada um, que possamos então assim seguir, não é? Com a nossa fé no Senhor Jesus. Em nome dele, é esse o meu desejo. Que Deus abençoe e até o próximo domingo, nesse mesmo horário, em nome de Jesus. Amém.